Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente ao 10º ano, uma questão que toca então nas equações da reta. Como é que através da equação vetorial da reta podemos então determinar a equação reduzida? Bem, convém relembrar que a equação vetorial da reta tem exatamente esta estrutura, xy igual exatamente, e aqui colocam um ponto que pertence à reta, por exemplo, tem então aqui o ponto A, e a este ponto eu preciso depois de lhe dar um vetor, né? Um vetor que seja diretor da reta, que tenha a direção da reta. Aqui, logo nesta primeira, a seguir ao igual, colocam exatamente as coordenadas do ponto que pertence à reta, neste caso vou colocar o x de A e o y de A, isto para generalizar, para se tiverem um ponto 2, 3, seria aqui 2, 3, se tivessem 5, 1, seria 5, 1 e por aí em diante, mais k, e depois a seguir aparece então um vetor diretor da reta, um possível vetor diretor da reta que terá então de coordenadas o 1 e o 2, isto generalizando, com k pertencente então a R. Esta é então a equação vetorial da reta. A equação reduzida é exatamente esta estrutura, y igual a mx mais b, onde este b aqui da equação significa então ordenada na origem, é o valor da interseção com o eixo dos y, ordenado na origem, e este m significa então, tem a ver com a inclinação da reta, é exatamente aquilo que a gente chama de declive da reta. Bem, isto é assim uma abordagem teórica um pouco às estruturas das equações que estão aqui em jogo na questão. A equação vetorial que nos é dada e depois pedimos então para terminar a equação reduzida. Bem, olhando aqui para a equação vetorial que nos transmitem, eu posso então já concluir algo sobre a reta, não é? Eu consigo determinar então, ou melhor dizendo, indicar um ponto que pertence à reta, que seria este ponto que pertence à reta, tem então de coordenadas 1 e menos 3, e um possível vetor diretor da reta, que eu vou chamar U, será então menos 3 e 6. Agora, para escrevermos a equação reduzida da reta, eu vou, por exemplo, chamar aqui a reta t, né? Esta seria aqui a reta t. Para escrevermos a equação reduzida da reta, vamos ter então que saber o declive e ordenada na origem. Este declive tem uma fórmula. O declive pode ser calculado então como o quociente entre as coordenadas do vetor. Okay? O declive pode ser então a segunda coordenada do vetor a dividir pela primeira. O declive pode ser calculado desta forma. Então, visto que eu tenho aqui um vetor diretor da reta, que é menos 3, 6, então este declive será exatamente igual. O 2 sobre 1, né? A segunda coordenada sobre a primeira, ficaria com 6 a dividir por menos 3, o que é equivalente então a dizermos que o declive é exatamente igual a menos 2. Bem, e determinamos então o declive. Agora, para terminarmos a ordenada na origem, se este ponto já fosse ordenada na origem, e um ponto para ser ordenada na origem teria que ficar escrito, o x teria que ser 0 e depois teriam aqui um determinado y. Sempre que tiverem um ponto deste tipo onde o x é 0 aqui na equação vetorial, ordenada na origem será exatamente esse y, porque ordenada na origem é a interseção aqui com o eixo dos y, exatamente quando x é 0. Okay? Por isso, se tiverem este ponto, têm diretamente ordenada na origem, o que não é o caso aqui. Então, como é que determinamos a ordenada na origem, não tendo o ponto que já seria ordenada na origem aqui na equação vetorial? Temos então o ponto 1 menos 3 e repara que o ponto 1 menos 3, que eu vou chamar o ponto P, pertence à reta T. Se pertence à reta T, então eu estou em condições de substituir as coordenadas do ponto P, que são exatamente 1 menos 3. Este 1 será a coordenada x, este menos 3 será a coordenada y. E vou aqui à equação reduzida da reta, substituo o x do ponto por este x, substituo o y do ponto exatamente aqui em y, e uma vez determinado o declive como o quociente entre as coordenadas do vetor, sobrará então v, resolvo a equação em ordem a b e está feito. Então, visto que o ponto P pertence à reta, podemos então fazer a substituição. Aqui o y será menos 3, igual o declive, calculem sempre primeiro o declive, desta forma eliminam logo uma das variáveis, que então menos 3 igual a menos 2 vezes o x, e o x é exatamente 1 mais b.
E agora resolvem esta equação em ordem AB. Isto é equivalente a terem menos 3 igual menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais B. Isto resolvendo em ordem AB. Ficará então o menos 2 passa a ser positivo para o outro membro. E fica menos 3 mais 2, ou seja, B igual a menos 1. Bem, uma vez têm declive e têm ordenada na origem, estão em condições de escrever a equação da reta T, que seria y igual a menos 2x, porque o declive é menos 2, e menos 1, que é ordenada na origem, e isso está resolvido. Okay? Fica então aqui a estratégia para escreverem a equação reduzida da reta, dada então a sua equação vetorial. Um grande abraço.